Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sempre é motivo de alegria estar na presença de Deus. Mas hoje nós estamos em festa. Glória a Deus. Estamos aqui diante do grande banquete. Abra sua Bíblia, Mateus 7, versículo 15. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 7 e o versículo 15. A seguir. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja ter toda a liberdade, tá, irmãos? De adorar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos numa festa, a Santa Ceia. Diz assim, irmãos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas o interior dele são lobos devoradores. Abra a sua Bíblia ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 20 e o 21. Glória a Jesus. Deus está neste lugar. Meu Deus. Todos encontraram, digo amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e repende o bem. Podemos assentar. Glória a Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Deus é bom, irmãos. O tempo todo Deus é bom o tempo todo. O Senhor veio falando comigo por esses dias, e a gente percebe que quando Deus levantava um profeta, era para guiar, direcionar o seu povo. Quando Deus faz o chamado, que chamado lindo que Deus fez para Jeremias. Jeremias vai deixar relatado que Deus falou com ele. E a gente percebe que os profetas, eles combatiam contra o pecado, as imoralidades, a idolatria, sempre orientando o povo do Senhor a caminhar, a prosseguir, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E Deus era representado na terra através dos profetas, como hoje Deus é representado através da igreja. E a gente sabe que a Bíblia diz que os profetas duraram até João. Então hoje existem o dom da profecia, mas não existe cargo de profeta. Mas a responsabilidade é a mesma. E a gente louva a Deus quando Deus levanta alguém para profetizar. A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os mais excelentes dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Só que nós lemos aqui Jesus falando que nós tínhamos que nos acautelar, tomar cuidado, ter cautela com os falsos profetas. Se tem o verdadeiro, tem os falsos. Se tem os falsos, tem os verdadeiros, né, irmãos? Se tem o verdadeiro adorador, tem o falso adorador. Se tem o falso profeta, a Bíblia diz que tem o verdadeiro profeta. Eles são tinhosos. Eles vêm até a gente vestidinho de ovelha, só se converte por fora, mas o seu interior ainda são lobos. E a saudosa missionária Irene dizia: o lobo, ele pode até abaixar o pelo, mas ele não perde o costume. Oh, Deus tremendo.
Deia mandou que manaia séria. Só que nós não podemos desprezar a profecia, como disse aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezei as profecias. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Examinar, buscar o discernimento. Temos que discernir se é Deus ou se não é Deus. Quando Deus quer usar alguém para falar com uma igreja, Deus envia. Pode estar aonde a pessoa estiver, Deus vai enviar. Tem alguns que precisam visitar profeta, mas se a gente for ler na Bíblia aqueles que correram atrás de um profeta, a gente vai ver poucos que teve a vida transformada. Vou citar um aqui, Naamã. Ele teve que correr atrás de um profeta para ter a vida abençoada, mas é raro isso. Se a gente olhar na Bíblia, é raro. Veja bem, os demais que andavam atrás de profeta. Saul, antes de ser rei, já consultou o profeta procurando jumentas, interesses materiais. Depois de rei, quando Deus não fala mais com ele, se ele não consegue consultar mais profeta, ele vai na macumbeira, ele vai na feiticeira, porque o homem tem dificuldade de se humilhar e entender que o erro está nele, não está na palavra de Deus. Muitas das vezes não está na mensagem que está sendo ministrada, e ele não consegue reconhecer os seus erros, as suas falhas. Outra pessoa que correu atrás de profeta, Jeroboão, sai da direção de Deus. O profeta diz, vai morrer, mas ele quer uma solução de toda forma, ainda que com disfarce. A mulher de Jeroboão vai procurar o profeta velho, e ela não tem uma resposta muito boa, porque não adianta vivermos com uma vida toda desconcertada e querer que Deus diga alguma coisa de boa para a gente, alguma coisa de maravilhoso, alguma coisa a qual amanhã a vitória chegou, não é assim? Outra pessoa que gostava de profeta era Acabe. Oh, a mim que gostava de profeta, só que ele não gostava dos profetas verdadeiros. E nós estamos vivendo o dia, irmãos, que Deus sempre está falando. Independente se eu correr, pular em cima do púlpito, independente se eu correr e fazer umas manobras na igreja, Deus sempre vai estar falando. Eu quero que a igreja me entenda. Vocês me conhecem, gosto do mistério, aceito profecia. A igreja foi criada nesta graça, mas Deus me disse, chegou o tempo de dar uma vacina no povo. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Preste atenção que eu vou dizer aqui, que Deus me revelara por esses dias. A gente vai num lugar, é convidado para uma festa, ou está num culto, a gente sempre quer o barulhento. A gente diz assim, eu quero que aquele more por mim. Ah, meu Deus, é aquele. A gente olha a aparência, a gente olha o fulgor do momento. Mas se nós formos examinar a Bíblia, entenda, irmãos, não pare de pular. Se Deus é na sua vida, não deixe de profetizar. Se Deus é contigo, deixa Ele te usar, porque o céu assina embaixo e Deus responde a sua oração, a profecia que sai da sua boca. Porque Isaías profetizou dizendo, Deus dizendo assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Mas a gente vai olhar na Bíblia e nós vamos ver que quando Micaías é chamado, já havia um monte de profecias que o rei Acabe iria para a peleja, iria vencer. E nós vamos acompanhar aqui, irmãos. Ele tinha uma promessa muito grande de vitória. E o que aconteceu? Zedequias, o profeta do momento, ele fez muito mais barulho do que Micaías. Ele fez até chifre, cutucava a terra e dizia assim, assim o Senhor ferirá os sírios diante da tua pessoa. E isto nesses últimos dias tem enganado muito crente, irmãos. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo, não despreze, mas tenha discernimento.
Examinai tudo e retende o bem. Como é que a gente vai examinar, irmãos, uma profecia? A Bíblia vai dizer que ela tem direito até de ser julgada. Amém? Às vezes nós julgamos os profetas. Dependendo da aparência do profeta, a gente aceita. Dependendo da aparência do profeta, a gente não aceita. Mas a Bíblia diz: examineis as profecias, examinai tudo e retende o bem, o que é bom. E como a gente consegue examinar? Dentro da Bíblia. Profecia que não é embasada na Bíblia não é profecia, irmãos. E a gente vai ver aqui que Acabe, nos seus erros, na sua prostituição espiritual, tinha mais de 400 profetas dizendo que ele iria vencer. E Jesus, a palavra é bem clara dizendo que ele é o Senhor, a sua glória não dá para outro. Então como é que Acabe iria entender se a profecia dos profetas dele estava certa? Examinando as escrituras. Às vezes recebemos a profecia, vem de encontro àquilo que a gente quer, vem de encontro àquilo que almejamos. Veja bem, quantas pessoas que às vezes não está bem com o marido, diz: acho que eu vou dar linha na pipa aqui, vou mandar o camarada embora. Aí lá vem o profeta que Deus não enviou e vai dizer: Deus é contigo nesse propósito, Deus tem coisa nova para a sua vida. Aí a pessoa escuta aquilo e vai dizer assim: mas olha aí, Deus está autorizando eu passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto e pelo sexto. Profecia que não é embasada na Bíblia. O que Acabe teria que ver? Olha, Deus disse que ele é o Senhor, a glória dele ele não dá para outro. Então os profetas estão mentindo, eu estou servindo Baal, como é que Deus vai me abençoar? Mas quando as pessoas hoje não conseguem examinar a profecia dentro da palavra de Deus, não é pecado. Pecado é julgar o profeta, mas examinar a profecia não é. Amém, irmãos? Por que pecado é julgar o profeta, pastor? Porque Deus não chamou nós como juiz de pessoas. Agora a Bíblia nos dá o direito de examinar as profecias, ver o que é, o que não é, reter aquilo que é bom. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá, abra a sua Bíblia, um minutinho hoje vai ser um culto, uma ceia de ensinamento de muita palavra. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Você conhece muito bem essa passagem, mas Deus coloca no meu coração e nós vamos meditar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 11 e 12. E nós não estamos vivendo muita diferença não, irmãos. E para que era o profeta? O profeta, ele trazia uma mensagem futura, alertava o povo do pecado, dizia: vai para cativeiro, e passava o tempo e ia para o cativeiro, presbítero Kleber. Não tinha para onde fugir. E a Bíblia vai dizer aqui, quando Acabe faz aliança com Josafá, Josafá faz uma aliança errada, como nós ouvimos aqui ontem à noite na meditação da oração. Ele gostava de fazer a aliança com todo mundo que aparecia, menos com Deus. E aqui a Bíblia vai dizer assim, irmãos, e Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes ferirás os sírios até de todo consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Vamos só dar uma analisada aqui, irmãos. O 11, a última parte. Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até de todos os consumir. Ele profetizou em nome do Senhor, uma profecia que Deus não havia dado, mas o espírito de mentira, o espírito do engano que Deus permitiu, estava ali, prevaleceu. Agora vem o profeta, que é minoria, que não tem tanta influência com o rei. O rei já não gostava muito do ministério de Micaías, e ele vai profetizar. Quando ele profetiza, a sua mensagem é:
rejeitada. Algo muito sério nesses últimos dias tem acontecido. E a gente vê pessoas desiludidas, quando só desiludidas, mas ainda se arrastando a uma oportunidade. Mas quantos têm caído da graça? Quantos têm perdido a vontade de congregar, de cultuar, tomar ceia, de participar, porque tudo aquilo que ouviu não se cumpriu. Eu sei que tem profecias que demoram décadas, sei que tem profecias que demoram muito mais do que décadas, mas tem profecias que Deus não disse e não vai se cumprir. E onde está uma solução para este problema? Para que nós não venhamos cair em frustração. A solução é conhecer a Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim, e vós cuidais ter nela a vida eterna. Tem pessoas que acreditam em tudo que se fala, e a Bíblia vai dizer: nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Olha bem, irmãos, o que aconteceu com Acabe. Foi para a peleja, dizendo para Micaías que quando ele voltasse, iria ter uma conversa com ele. Vai ser sustentado com pão de amargura, água e pão de amargura. E o profeta, acreditando que Deus é na vida dele, vai dizer: se tu voltar da peleja, o Senhor não tem falado em minha boca. Outro ponto muito maravilhoso para aqueles que são servos de Deus. Pregamos, vamos viver o que pregamos. Profetizamos, Deus falou, vamos acreditar então naquilo que Deus falou. Porque senão onde vai ficar a nossa reputação? Uma hora Deus falou, Deus é e Deus faz. Daqui a pouco Deus não falou mais. Onde vai ficar a reputação da igreja do século 21? Eu não sei se a igreja está entendendo, mas eu creio que sim. É que é muito forte, algumas pessoas vão ficar com o semblante um pouquinho descaído, porque tem um mistério muito forte aqui para frente. Terramandaia caia séria. Aleluia. A Bíblia diz também: e nos últimos tempos levantariam os falsos profetas. Se fosse possível, faria descer fogo do céu, e enganaria até os próprios escolhidos. Só que o escolhido lê Bíblia, escolhido tem joelho para pôr no chão, escolhido abre mão de banquete para jejuar. Chamandar, subiavasso. Então não vai ser enganado. Então não vai ter forma do falso profeta enganar ele. E como é que conhece o falso profeta, pastor? Frutos, irmãos. Lá no passado, Deus levantou os profetas como pastores daquele povo. E como é que a gente vai conhecer se ele é um falso profeta ou não é? Rapaz, a Bíblia deixa bem claro. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 13. Deus tremendo. Nós temos que vigiar muito, não deixar que a vontade que está no nosso coração venha ser aprovada por uma falsa profecia. Tudo que Deus falar que hoje nós vamos falar. Aleluia. Deixa-me. Nós vamos fazer bastante leitura, porque contra a palavra de Deus não tem argumento. Amém? Vamos lá então. Ezequiel capítulo 13. Como é conhecer um profeta? Como é conhecer um pastor que é de Deus? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que veio ao seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Deus nem revelou e está falando. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Foi comparado como raposa, pastor Paulo, porque as raposas têm fartura. As raposas, elas se esbanjam
na alimentação. E aí esses profetas que profetizam mentira, para ver se ganham oferta, para ver se a igreja enche, para ver se agranjeia uma aqui, outra ali. Mas o destino desses profetas está contado, está registrado. Diz assim: não subiste às brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Deus não falou e a pessoa fica esperando. Fica esperando, fica esperando, fica esperando. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que sou contra vós, diz o Senhor Jeová. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não entrarão nem nos registros da casa de Israel. Não se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus é contra os profetas que profetizam a vaidade do seu coração. Aquilo que Deus não mostrou, mas ele imagina e vai profetizar, vai dizer: pastor, o que tem que fazer? Examine a profecia, tenha discernimento, tenha discernimento. Aleluia. O pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Examinar a profecia é direito dado aos crentes pelo poder da palavra de Deus. Examinar a profecia não é pecado. Examinar a profecia mantém um homem de pé. Examinar a profecia não deixa o homem ansioso. Examinar a profecia não deixa o homem decepcionado. Quem está entendendo diz glória a Deus. Deus não enviou estes tais. Meu irmão, se a mão de Deus a favor do profeta já não está fácil, imagine a mão de Deus contra o profeta. Profetas que não terão salvação, pessoas que não entrarão no repouso, não terão registro no céu. Mas hoje Deus reuniu a igreja nesta manhã para trazer uma vacina. Aleluia. A igreja será vacinada com um poder tão grande que só da pessoa se aproximar, Deus vai te dar o discernimento. Os profetas aqui não tinham fruto, irmãos. Pelo fruto conhecerei a árvore, pela árvore conhecerei o fruto. Aleluia. Oh Deus tremendo. Profetizam mentiras. Jeremias 14:14. Jeremias 14:14. Oh Deus tremendo, poderoso. Aleluia. Buscai com zelo os mais excelentes dons do Espírito Santo. O de profetizar sai sobre excelência. Jeremias 14:14. Deus é tremendo, aleluia. Quem aqui nunca ouviu, né? Mais ou menos um negócio aí. Quem aqui nunca ouviu? Mas vamos lá. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente, e o meu povo nunca ao meu povo. Os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhações e vaidades. Eu engano o seu coração, são o que eles profetizam. Existem os profetas enviados por Deus. Assim como Jeremias foi chamado desde o ventre, assim como Ezequiel teve uma chamada dura, um ministério não fácil.
Meu Deus, tremendo, aleluia. Assim como Elias, que teve que viver em deserto, caverna, assim como João Batista, profeta abençoado, Deus mandava e eles entregavam o mistério. Mas tem uma classe de mensageiros que pensam ser profetas, que Deus não está enviando. E o pior disso é que os tais conseguem seguidores. A verdadeira profecia é a palavra de Deus, não falha. Tudo o que está escrito de Gênesis e Apocalipse vai se cumprir. Existem mensagens que, se o povo crê, acontece; se não crê, não acontece. Pastor, qual? Lembra lá de Eliseu dizendo que na porta de Samaria, no dia próximo, haveria comida em abundância? 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de trigo por um ciclo. O que o capitão fez? Ele disse assim: se o Senhor abrir porta no céu, janela do céu, isso não vai acontecer. No outro dia tinha lá na porta de Samaria, como Deus falou. O profeta foi usado por Deus. Cumpriu, mas o capitão não tomou posse. Aqueles que não acreditam não vai tomar posse. Mas o homem creia ou não creia, Deus vai fazer. E a Bíblia, o homem creia ou não creia, Deus vai cumprir. Pensa num povo que tem medo do apocalipse. E Satanás é tão terrível que aí ele começa a lançar filmes para se tornar normal. Arrebatamento, ficou. A gente torce para aquele que ficou. Meu Deus, ficou, mas vai vencer. Luta aí contra a besta e assim. A gente fica. O inimigo é tão astuto que ele começa já a manipular a mente das pessoas para eles ficarem sossegados. Ah, que beleza, olha aí, ficaram, mas estão vencendo. Ficaram, mas estão aí. Irmãos, aí daqueles que ficar. Bem-aventurado é aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Anai Ramandu e queimando e paz. A gente vê hoje, irmãos, pastores homossexuais que arrastam a multidão, pastoras lésbicas que arrastam a multidão, e a gente vê muitas pessoas dizendo que é bênção. Eu pergunto aonde? Se isso for bênção, eu nunca conheci maldição. Conseguem arrastar multidões. Pastor, por que a palavra de Deus às vezes tem dificuldade para arrastar a multidão e os enganadores arrastam a multidão? Irmãos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus, e Deus não vai passar por cima da palavra dele para agradar ninguém. Mas já os falsos distorcem a palavra, já os falsos passam por cima da mensagem, já os falsos vai dizer que Deus é na vida daqueles que não tem nem um pingo de Deus sobre eles, aleluia. O povo profetiza vaidade, mentira. Nós vamos prosseguir, irmãos, aleluia, Jesus. Oh Deus tremendo, abre a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Deus tremendo. Jeremias capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 23 vai dizer assim: mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, e rebelaram-se contra Deus e foram. Aleluia, Jesus. Essa palavra, irmãos, vai dizer que esse povo está com o coração endurecido. Conhecem a Bíblia, sabem que estão errados, mas continua na mesma situação.
se rebelam contra Deus, inventam palavras para agradar pessoas, ou até para derrubar pessoas, mas não querem conserto. Meu Deus, não querem se posicionar. Olha assim, irmãos, se não for o Senhor, eu não quero agrado. Se não for o Senhor, eu não quero ouvir que Deus é na minha vida. Se não for o Senhor, Deus, só se for o Senhor. Deixa-me levar. Às vezes, as pessoas dizem: tenho visto a tua oração na madrugada. Às vezes a gente não está orando na madrugada. Quem está me entendendo? Eu sei que a gente ora. Esses dias passamos, e eu recebi profecia esse dia que Deus tinha visto a minha oração na madrugada, mas nós estamos agora empenhados. Mas já teve tempo que para orar de dia estava difícil. Já teve tempo que para orar na igreja foi assim ou não foi? Estava difícil. Mas lá atrás, na peleja, quantas pessoas dizem: tenho visto a tua oração pela madrugada, eis que vou dar vitória. Isso não é o Senhor? Não estou orando na madrugada. Nós não podemos se iludir. Ou é ou não é, ou é Deus ou não é Deus. Aceitar uma coisa, entender que Deus está falando, sendo que, para começar, Deus sabe tudo. Se você ora, se você não ora, se você reclama, se você murmura, se você mente, se você não tem caráter, se a igreja não foi forjada ainda, Deus sabe tudo. Tudo. Então para que Deus vai inventar uma mentira? Para que Deus vai dizer aquilo que não está acontecendo? E a Bíblia vai dizer: ai daqueles que diz que Deus falou. O ai, ele vai em dois sentidos: ai de dor e ai de alegria. Ai que bom, ai que gostoso, ai que maravilha. Mas tem o ai que a Bíblia está dizendo que é o ai de sofrimento. Ai daqueles que diz que Deus está falando quando Deus nem soprou. Está difícil, glória a Deus, hoje, né? Mas vamos lá, aleluia, Jesus. Oh Deus tremendo e poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Vai dando glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Vamos lá, Jeremias capítulo 23. Versículo 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32. Vamos ler. Jeremias 23, versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, vou ler isso aqui, irmãos, fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo. Eu faria voltar do seu caminho e da maldade dos vossos corações. 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Profetizam mentiras em meu nome. Profetiza mentira em nome de quem? Tem crente mentindo em nome do Senhor. Vou autenticar a minha mentira. Eu vou inventar uma profecia, vou autenticar ela com o nome do Senhor. Autenticando mentira, pastor Paulo, com o nome do Senhor. Falam mentira em nome de quem? Zedequias lá fez uma mentira em nome do Senhor. Vamos prosseguir. Aleluia, glória a Jesus. Fazem mentira em meu nome dizendo: sonhei.
Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentira e que são profetas de engano do seu coração? 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que miúça a penha. Veja bem, o profeta está mentindo. O que é que esmiuça a penha? O que é como fogo? A palavra do Senhor. É enganado quem quer, quebra a cara quem quer. Meu Deus, meu Deus, anda sem direção quem quer. A palavra de Deus é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. Mas tem um ditado: quem procura acha. Quem anda para baixo, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não deixeis a vossa congregação. Tem base bíblica. Não deixei as vossas congregação, como é costume de muitos. Hebreus 10, 25. Não deixei as vossas congregação, como é costume de muitos. Quem procura acha. Vou continuar para depois de terminar aqui. Aleluia. E eis que, vamos lá. E eis que sou contra os profetas, o 31, que diz, que diz o Senhor, que usa de a sua língua e dizem, ele disse. É muito forte, irmãos. Pastor, mas o que você está incentivando na igreja? Estou ensinando a igreja a discernir. A discernir, porque existem a profecia de Deus, existe a emoção e também existe a carne. E o que mais, pastor? Existe o espírito de engano. Muito forte. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e dizem, ele disse. Ei, namanás. Era manduria badavás. Pastor, e ninguém vai profetizar mais a partir de hoje. Claro que vai. Os profetas continuaram profetizando. Os homens de Deus continuaram falando. Os homens de Deus continuaram entregando mensagem. Só não continua se tiver na carne. Eis que sou contra vós, os profetas que sonham sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Diz o Senhor, não os enviei. Então por que, pastor, muitas pessoas se enganam? Aceitam? Porque os camaradas mentem e autenticam a mentira com o carimbo de Jesus. O Senhor está dizendo, o Senhor está falando. Quando colocamos palavra na boca de alguém, que a pessoa não falou e a gente diz que ela falou, criamos contenda, somos propícios a termos processo sobre a nossa vida, como uma calúnia. Agora imagine o homem colocando palavras na boca de Deus. Ainda que Deus, irmãos, ainda que Deus, Ele não diz para examinar profeta, e não precisa. A gente já vê, já sabe, porque os frutos são diferentes daquilo que eles dizem ser. Mas Deus preferiu usar uma jumenta do que um profeta fora da linha. Deus preferiu usar uma jumenta do que um profeta desconcertado, vendido. Então, porque o profeta desconcertado, vendido fala? Porque ele mente e quer autenticar a sua mentira no nome do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja, aleluia, nesta manhã,
Peça discernimento. Peça discernimento. Examinai tudo e retende o bem. Quem nunca ficou frustrado? Quem nunca se frustrou? Quem nunca ficou esperando? Porque quando se diz profecia para longo tempo, as pessoas não querem. As pessoas querem profecia para ontem. Então existem aqueles comerciantes que têm a sua clientela, que pagam bem para ter uma resposta momentânea, uma alegria passageira, promessa a qual não vai se cumprir. Mas a igreja do Senhor precisa ter discernimento. Meu Deus, quantas das vezes, irmãos, deixamos ser iludidos por isso? Jesus vai dizer em João 10:10: eu sou o bom pastor. Amém? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. O ladrão também entra no aprisco, só que não entra pela porta. Por quê? Porque ladrão não entra pela porta. Quando ele entra, ele arromba. Ei, Amanagai. E nós sofremos muito este ano que passou. Quem aqui não ouviu uma profecia? Teu tempo lá acabou. Quem nunca ouviu isso? Ah, o teu tempo lá acabou. Irmãos, nós somos dotados de sentidos. Poder de decisão foi dada para a igreja. Eu decido se eu quero ir ou quero ficar. Eu decido se eu tomo uma decisão ou não tomo uma decisão. Eu decido se eu venho para a ceia de manhã ou se eu venho à noite. Ainda que a ceia é de manhã. Eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decidir o que eu quero da minha vida. Mas só alguém notar que alguém está chateado, lá vem a profecia: olha, teu tempo acabou. Eu fico imaginando Tiago, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva, quando o tempo deles acabava, onde eles iam congregar? Só tinha uma igreja. Não só para Jerusalém, não. Teu tempo acabou. Vai para onde? Não tinha placas, não tinha denominações. Quem está entendendo diz glória a Deus. Sei sim, eu sei sim, que em alguns casos o próprio Deus arranca. Mas outro dia nós estávamos no monte, o profeta profetizou: eis que vou arrancar o remanescente. Deus não arranca nunca o remanescente, irmãos. Pode ser um crente de 50 anos de crente na igreja, se ele sair, ele não é remanescente. Remanescente é aqueles que ficam. Meu Deus, é muito forte. Nós estamos vivendo o dia de engano. Como é que Deus arranca remanescente? O que Deus diz essa palavra? Ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente que será salvo. O remanescente permanece. Por exemplo, o ciclo de oração ficou 5, são os remanescentes. A igreja ficou 10, são os remanescentes. Remanescente nunca sai, mas existem pessoas profetizando e autenticando a mentira em nome do Senhor, confundindo a mente das pessoas. Ei, mandou que me bevasse. É mais fácil eu dizer assim: vem para cá, irmão. Aí eu não estou mentindo. Vem para cá, irmão Zéias, congrega comigo. Aí eu não estou mentindo, eu estou fazendo o convite. Agora, mentir para granjear ovelha, a mão de Deus é contra esse tipo de profeta. A Bíblia vai dizer: o que reserva para eles são as trevas. Está difícil de dar um glória, né, irmãos? Mas Deus já vem falando durante a semana. E quando foi essa madrugada, abrimos a Bíblia e Deus falou sobre um espírito de engano, que a igreja precisa estar
firmada na palavra, tendo discernimento de Deus. Urabacandarabashéria. A Bíblia diz que esses tipos de obreiro, de pastores, não formam obreiros, porque são árvores secas, nuvens sem água, névoa levada pelo vento, fonte seca. E aí o meio de granjear pessoas, porque às vezes não ganham almas, é mentindo em nome do Senhor. Deus traz essa vacina nesta manhã. Rapaz, eu não recebo essas profecias não. As pessoas nem falam para mim. Por que será? Eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu sei o que Deus tem no meu coração. Eu sei o que Deus tem em mim. Eu disse, os incomodados que se mude, eu vou ficar. Ei, mandou Rimanagai. É sério, irmãos. Será que nós já contamos uma mentirinha em nome do Senhor? Autentica aí, Jeová. Autentica aí, meu Deus. Autentica aí. Irmãos, Deus está irado. Deus não fala e as pessoas falam. Por quê, pastor? Porque ninguém quer mensagem mais. Ouvir uma profecia é muito mais cômodo. É gostoso chegar na igreja, sentar, ficar com o pensamento lá fora e depois dar a cabeça para o homem orar, para a mulher orar e querer ouvir alguma coisa de Deus. Às vezes é bom ficar sem vir na igreja e de repente Deus usa alguém, ou alguém ser usado dizendo que é Deus e dizer alguma coisa. As pessoas não querem mensagem. As pessoas não querem congregar, não querem cultuar, irmãos. As pessoas não querem cultuar Deus, querem cultuar pregadores e homens e profetas. E por isso muitos estão sendo enganados. E eu vou dizer aqui um mistério, irmãos. Quantas pernadas demos à toa. Pessoas que não param nem num canto nem no outro por causa da profecia, da mentira da profecia. Fica imaginando, hein? É de Deus. Aonde? O que é de Deus permanece. Profeta que mentem e autentica as suas mentiras com o nome do Senhor. Vocês sabem que o pastor Marco não segura ninguém, irmãos. Pastor, estou saindo, dá carta, toma carta. A gente não segura. Mas existem lugares que segura a pessoa debaixo de maldição. Se sair vai perecer, se sair vai morrer. Profeta, meu Deus do céu. Emandu, amamagai. Ei, Xemembéria. E a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Ei, Manduri, Managai. Eu vou dizer, a igreja é só a igreja, não tem visitante. Quantas pessoas que dizem, Deus vai te ungir, rapaz. Prepara que tem unção aí de pastor na sua vida. O camarada nem na igreja vem. Mas de repente, como ele ouviu a mentira do falso profeta, aí fica procurando ministério para receber unção. Onde alguém vai derramar o azeite na vida dele. Esses endemoniados que tem profetizado mentira, em nome de Jesus, eu digo nesta manhã, a espada de Jeová já está fora da bainha para tratar com esse tipo de gente. Anai decai, devasso. Eu sinto Jeová caminhando aqui dentro da igreja com a espada na mão. Aleluia, Jesus. Urabacanda rabachéria. Essas pessoas não prosperam. Essas pessoas não saem da estaca zero e ainda impede o crescimento das demais. A pessoa nem lê a Bíblia, aí tem unção de pastor. Um dia ganhamos uma alma para Jesus,
batizamos o irmão recém-batizado. Aí já chegou o profeta, o mentiroso, e diz: olha, prepara as tuas malas. Rapaz, o que Deus tem na sua vida é grande. O camarada estava em fase de libertação. E nós estamos vivendo isso hoje. Pastor, por que essa mensagem? Porque a Bíblia diz que o pastor fica na porta da igreja e cajado para os lobos, para as raposas. Para que obreiro? Para que membro e obreiro se o pastor não visita? Eu sei que numa igreja grande, como tem algumas aqui com 600, 500 membros, é difícil o pastor estar visitando. O pastor socorre só aquele que está necessitado. Mas tem igreja com 100, 40, 50, 60. O pastor nunca foi na casa dos membros. E Ezequiel vai dizer: ai dos pastores que não apacentam o meu povo. Apacentam-se a si mesmo. E quantas pessoas aí cambaleando? Eu vou dizer, tá, irmãos? Como andarilhos. Come aqui, come ali, come lá, come aqui, come ali, come lá. Onde acha um refuginho? E a Bíblia diz: lembra, pois, onde tu caíste. Volta, arrepende e pratica as primeiras obras. Não estou dizendo isso para a igreja deixar de ser usada, não. A igreja vai ser usada. Mas eu gostaria de saber, no meio do mundo que estamos vivendo, Baal só tinha 400, Azera 450, dá 850 profetas. Hoje a cidade inteira é profeta. Onde estão as respostas? Onde está a confirmação das palavras? Onde estão os milagres? Onde estão as libertações? Porque Jesus Cristo diz na sua palavra: se o Filho vos libertar. A gente conhece pessoas aqui que uma vida outrora não tinha uma vida boa, um passado terrível que traz vergonha hoje ainda, só que já foram perdoados, e já tem 5, 6, 7, 8 anos de cristão, porque o Filho libertou. Jesus Cristo libertou. Nem tudo que brilha é ouro, existem muitas bijuterias, e é por isso que a igreja precisa ter discernimento. Anarabai de comem deviaço, lamandai de canto devai. O Senhor está dando essa vacina aqui hoje, irmãos, porque vocês nunca me viram dizer: ó, Deus falou, e depois fazer o contrário. Irmão, se Deus falou e falou, nem que eu morra, mas eu não arredo o pé. Nem que eu morra. Assim como os profetas. Profetiza diferente, rapaz. Você tem uma oportunidade. Não, Deus falou assim, assim, assim. É assim. Vai para o seco, vai para o calabouço. Vai orar sozinho. Vai ficar sem ninguém. Nem que morra. Mas se Deus falou, Deus falou. Demandade, managai. Jesus, nesses últimos dias, vai mostrar quem é e quem não é. Vai honrar aqueles que estão na brecha. Aqueles que estão na brecha. Porque eu sei que aqui tem pessoas com dom de profecias. Eu sei que aqui tem pessoas que sonham e cumprem. Rapaz, Deus usou um dia um missionário e disse assim: pastor, eu sonhei com o pastor num vento tão grande. E nós corríamos e se escondia o pastor ia salvar as pessoas. Lembra, missionário? E quando o pastor foi salvar as vidas do vendaval, o vento levou o pastor com tudo. Eu já disse: ai. Não demorou muito tempo, o vento veio. Mas estou aqui. Me mandou e às vezes
O profeta vai pregar, o ministro vai pregar, e dependendo da apatia do povo, ele já não quer pregar. Ah, não prega mais não, fui rejeitado. Irmão, tu é profeta, prega. Se você não estiver mentindo, pregue. Mas o pastor não tem para onde fugir. É o povo recebendo, tem que estar aqui, porque eu não fujo, irmãos, eu não fujo. Como disse Neemias, um homem como eu fugiria, descia. Sei o que Deus tem na minha vida, sei o que Deus tem comigo. Fugiria. Quantas pessoas, eu sei que há momentos da nossa vida ela diz, não está pregando, não prega, não é mais o mesmo. Eu só posso fazer aquilo que Deus me dá para fazer. Como é que eu vou exortar se Deus não me manda exortar? Meu Deus do céu. Mas quando Deus diz exorta, aí exortamos. Quando Deus diz assim, apacenta com a mensagem de consolação, aí apacenta, porque nós somos o pastor da igreja. Eu não posso pregar só aquilo que traz ibope, porque as mensagens que dá mais ibope é a mensagem de exortação. Todo mundo diz, nossa, o pastor, você viu? Só que nem sempre Deus tem uma exortação. Ele fala assim, eu fiz a ferida, eu curo. Eu sei que tem pessoas que pregam exortação, e isso é lindo, eu também ministro, como aqui nesta manhã. Mas não tem como mudar a palavra quando Deus manda. Deus mandou, está mandado. Agora esse povo aqui furtava as palavras de Deus. Pede para Deus nesta manhã imunidade espiritual. Quem aqui, seja sincero, quem aqui já sofreu uma decepção com esses negócios? Com essas falsas profecias? Ou não? Eu acredito que poucas mãos levantaram. Tem mais. Quem aqui já sofreu com isso? Levante a mão. Quantas mãos levantadas? Ainda há tempo de levantar a cabeça e ler a Bíblia. Deixar de correr atrás de profetas. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmãos. Pensa num povinho ruim, somos nós. Enquanto a fonte tem água, a gente vem todo dia com balde. Secou, ninguém quer cavar poço. E passamos por isso aqui uns tempos. Enquanto a água jorrava em abundância, era água para beber, para tomar banho, para lavar os pés, para levar para cozinhar. Mas quando a igreja entra em luta, parece pipoca. Povinho covarde. É que nem esses criadores de fazenda aí que tem seus cavalos. Enquanto o cavalo serve para andar montado, espora nele. Eita, cavalinho bom. Mande a pé, mas nem que me pague. Cavalinho ficou velho, matadouro. Frigorífico. Eu disse para minha irmã um dia, eu sei que quando eu ficar velhinho, o povo não vai ligar mais para mim. Que os fins dos meus dias será solidão. Quantos pastores passaram por isso? Fim de ministério, solidão. Eu sei. Jesus passou por isso. Fim de ministério, Jesus. Ninguém orava com ele. O povo dormia. Mas eu prefiro terminar sozinho do que mentir para agradar alguém ou para trazer alguém para a congregação. Ei, Ramandai, Ramanai. Melhor convidar do que inventar uma mentira. Aí, veja bem, irmãos. Agora, aqueles que inventam mentira contra o pastor da igreja, aqueles que inventam mentira contra os obreiros, aqueles que inventam mentira contra os irmãos, contra a congregação, está enrolado.
A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Nós vamos aqui encerrar. Aleluia. Mateus 24, 35. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aonde estão as palavras de Deus? Quem tem a palavra de Deus? Bíblia. Os céus e a terra. O que Jesus estava dizendo? Olha, muita coisa não vai se cumprir porque eu não falei. Vaidade vai passar, tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas eu aprendi que a igreja estruturada na palavra também vai ter os altos e baixos, porém permanece. Aleluia, Jesus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 22, 15. Glórias a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 22, 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O pregador que fica inventando mensagem e profecia para agradar as pessoas, ficará de fora. E aqueles que amam isso, ser enganado, também ficarão de fora. Os que amam e os que cometem a mentira. O pior é que esses camaradas não só perdem a salvação, mas induz multidões a perder a mesma. Perder a salvação. Sabe por que hoje não tem evangelismo? As pessoas não querem sair da cara a tapa. As pessoas não querem ir de casa em casa, bater palma nas portas, trazer uma palavra. O desejo de alguns pastores hoje já são ovelhas. De alguns profetas que diz que Deus falou quando está falando, está de olho nas ovelhas. E quando acha um desapercebido, ele vai arrastar. No fim não são profetas nem pastores, mas são como lobos que devoram. Se eu não tenho temor de mentir em nome do Senhor, eu posso até te matar, sem preocupação nenhuma. Igreja do Senhor, ore, busque a presença de Deus, jejue. Deus, Ele quer usar. Essa mensagem não foi para impedir ninguém de ser usado por Deus, mas ela veio para a nossa vida para nos vacinar e para nos levar a uma preparação de estarmos ministrando na vida das pessoas. Amém, irmãos? Nós aprendemos hoje aqui que algumas pessoas mentem e autenticam a mentira com o nome do Senhor. Se eu mentir e escrever embaixo Marcos, ninguém aceita. Mas mentiu e escreveu embaixo Jeová Jiré, Jesus Cristo, Yeshua, rapaz, todo mundo vai comprar mentira. Desperta a igreja. Desperta, porque Jesus vem vindo aí. Eu não consigo entender
Alguns ouvem mensagem 20 por mês, 20 mensagens por mês. Outros veem 10 mensagens por mês. Outros veem 5, outros veem uma. Mas tudo bem. A Bíblia diz que a palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. E porque não causa algo de extraordinário na nossa vida. Porque nós não queremos mais palavra. Não queremos mais mensagem. Um para lhe dizer a verdade, às vezes falta. Um para lhe puxar a orelha, às vezes falta. E quando aparece, tu acha ruim. Mas para nos iludir, para dizer vai que Deus é contigo, sendo que Deus já disse que não, está assim, ó. Resultado: a pessoa foi, voltou e não veio para a igreja mais. Agora eu pergunto: de quem Deus vai requerer? Analise comigo: de quem Deus vai requerer se essa pessoa não voltar mais para a igreja? Ou se ela morrer nessa situação? Do profeta mentiroso, que autentica as suas mensagens com o nome de Jesus. Aleluia. Mas isso acontece porque as pessoas deixam de dar ouvido para o pastor para dar ouvido para qualquer um. Manai que ando que é. Debaixo terranto derramando. Alabaixa bebéria. Porque o pastor lá no começo servia. Agora a gente conta para todo mundo, menos para o pastor. Aí o pastor é o último a saber. E quando sabe, já não consegue mais controlar a situação. A lepra já tomou conta do corpo. Já tomou conta da alma. Na badeira mandou que de resto. Alabaixa bebéria. Deixa de insistir, Deus fale comigo, porque o inimigo escuta. Você diz, Deus fala comigo. O adversário sabe o que você está vivendo. Ele diz, vou lá lançar uma mentirinha, autentico no nome de Jesus. E eu pego ela, pego ele. Peço discernimento. Que tendo discernimento, todo culto Deus vai falar. Examinar tudo e reter o bem. Pedir discernimento para Deus. Eu sei que um culto de incentivo, eu sei que um culto de avivamento, ele, quem sabe, nos leva de volta para casa com mais vigor, mais alegria. Voltamos regozijando, dizendo, você viu que benção? Nossa, ninguém conseguia segurar a irmã. Não segurou mesmo, pulou, no outro dia está lá no mundo. Presta atenção, irmãos. Ou é Deus, ou não é Deus. Só que eu me assusto nos dias de hoje, quando eu vejo muito Deus. Não estou dizendo santidade. Jesus disse, sede santo. Não estou dizendo doutrina. Mas quantas pessoas que não podiam nem começar uma oração, que já caía. Quantas pessoas que você não podia nem estender as mãos, que já estava caindo. Procura onde estão agora. Alguns atrás da grade, outros nas drogas, porque não queriam palavra, não queriam ensinamento, queria algo passageiro, movimento instantâneo. E Deus não levantou a igreja, irmãos, para movimento instantâneo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E aquele que é crente vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Esta é a minha oração. Oro todas as orações, digo, Deus, eu oro pelas ovelhas que o Senhor me deu. Eu faço a mesma oração que Jesus Cristo fez. Que nenhuma das ovelhas que está na minha responsabilidade venha se perder. Não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal.
Mas chega momento que o pastor de rebanho tem que trazer um ensinamento mais ou menos assim. Ei, demandai o que anai, alaiaba do que desce, para não se perder. Como nem tudo é o diabo, nem tudo também é Deus. Quem sabia disso? Nem tudo é o diabo. Camarada é sem vergonha, é o diabo, pastor. Coitado, o diabo está perdendo para o camarada e o diabo que causou o problema. Mas também nem tudo é Deus. Vede se todos os espíritos são de Deus. Duramandouri bidicandalamanaya mandeia managai. Alaio que vá, Shememberia. E hoje, nesta manhã, nós vamos tomar a ceia. Participar da ceia do Senhor. Seria muito fácil chegar aqui e dizer: tá tudo beleza, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, e vamos tocar o barco. Vocês ofertando, dizimando, como a gente vê por aí. Tem oferta, tem dízimo, amém. Aí é um povo que nem parece crente, parece samaritano desconvertido. As mulheres com o seio para lá de fora, mostrando parte íntima do corpo, mas o cacau está caindo. Mas são aqueles que têm furtado a palavra de Deus. E outra coisa, irmãos, a gente sofre muito para manter usos e costumes, a sã doutrina na igreja. A gente sempre diz, irmãos, que o crente tem que ser crente aqui dentro e crente lá fora. Não é falta de ensinamento. Nós não somos falsos. A gente disciplina, a gente corrige, a gente põe de banco. Aleluia. Porque se for para ser crente só aqui dentro e lá fora andar como malandro ou piriguete, o que está fazendo para Deus? O que está fazendo para o Senhor? Crente dentro da igreja, crente em casa, crente na escola, crente no trabalho. Demandai a camanevas. Nós estamos vivendo dias que os falsos profetas não estão preocupados. O crente aceitou Jesus, eu não sei se você já viu isso, mas acredito que sim. Ele abandonou vaidade, tirou o coloral da boca, do beiço, arrancou o sino da orelha, do pescoço. Mas passou 10, 30 anos, então voltaram para trás e estão pegando tudo de volta. Estão usando tudo novamente. É o cachorrinho que vomitou, mas agora está lá comendo vômito. É a porquinha que foi lavada, mas agora está no pojadouro de lama. Voltando a ser escravo da vaidade, do pecado deste mundo enganador. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão profetizando visões falsas. E se a gente que vive a palavra, que prega a verdade, não vigiar, a gente vai achar que está errado. Nós estamos errados. Por quê? Porque cresce de vento em popa. Não cabe o povo na igreja. É um empurrando o outro. Só que quando Jesus passar a peneira, quando Jeová sacudir a figueira, quando Deus resolver tirar o joio do meio do trigo, quando Jesus tirar o bode do meio das ovelhas, separar virgem loucas da virgem prudente, a palavra ai vai se cumprir, vai se cumprir. Acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vem a voz vestido de ovelha, mas já está no 5º casamento. É os pastores, são lobos devoradores. Vem a voz vestido de ovelha,
mas anda mandando mensagem para as irmãzinhas, mensagens indecentes. Vem até vós com aparência de santo, mas está com o interior corrompido. Acautelai-vos, acautelai-vos. Chamandoriminicando. Hoje nós vamos pedir perdão para Deus, porque você que tem coração queimando, nós vamos fazer um concerto com Jesus. Pessoas que não ceiam, irmãos, não fiquem sem tomar a ceia. Eu não estou preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta, não. Como já disse, eu vim nu e eu volto, eu vim sem nada, eu volto sem nada. Se Jesus falar, acaba tudo agora e eu tenho que voltar para onde Ele me trouxe, eu não vou ficar triste, não. Mas não adianta lançar o dízimo e a oferta e não tomar ceia do Senhor. Dízimo e oferta não salva, mas todo salvo tem compromisso com a obra. Amém, irmãos? Acautelai-vos. E os falsos profetas têm um poder de manipulação. Deus dizia, não vai não, Acabe. E os falsos, vai, rapaz. Vai não, Acabe, não vai. Não vai, vai. E aí eles conseguiram manipular Acabe. Jesus vai abrir a nossa mente aqui hoje. Oh, Deus tremendo! Porque às vezes olhamos para o irmãozinho e diz, está na carne. Olhamos para ele e diz, é fogo puro, é fogo demais. É fogo para todo lado. Ninguém consegue segurar o fogo do camarada. Não somos crianças, entenda o que Deus está dizendo. Tá, irmãos? Que Deus nunca repreendeu Jeremias. Que Deus nunca repreendeu Ezequiel. Deus nunca repreendeu, irmãos, Elias, para dizer que ele estava cedendo para o pecado e que ele estava dizendo mentira. Eu sei que tem homens de Deus, gosto de ouvir vocês ministrar, tá? É por isso que a gente põe a gente conhece os irmãos, é por isso que a gente põe os irmãos ministrarem. A gente conhece, acreditamos que tem uma vida idônea, santificada na presença de Deus. E quem ora por mim é vocês mesmos. Não saio de igreja em igreja, de pastor em pastor, pedindo oração. Por que, pastor? Porque, irmãos, se Deus for fazer, se alguém orar, Ele faz. Se alguém não orar, Ele vai fazer a mesma coisa. Se Ele quer fazer, Ele faz. Agora tem pessoas que estão sendo provadas por Deus. Deus não vai responder. Ele tem até calo na testa, de tanto receber. Tem até calo na testa. Mas ele acha que o lugar que ele está congregando não é suficiente para Deus operar. Aí ele sai, tem calo na testa. Por canto, Deus não vai responder, o problema é você. Agora, se Deus quiser responder, aonde você estiver com a vida positiva, Deus vai te responder. Daria para emendar mais uma hora de mensagem. Lá no Egito, Deus abençoou ou não abençoou José? Lá na Babilônia, abençoou ou não abençoou? Sadraque, Misaque, Abidinego e Daniel. Se Deus vai fazer, operando Ele, quem impedirá? Então o segredo não é sair atrás de profeta como Acabe, como Saul, como mulher de Jeroboão. O segredo é colocar a vida no altar, aleluia, e ter discernimento quando Deus está falando. Se coloquem de pé. Acautelai-vos. Oremandoremanagai. Uma irmã me contou um dia que foi numa cidade, aí ministrar, chegou lá, a irmã não estava bem, e lá veio a profeta. E a irmã, escutando o que ela estava falando, passou até mal. Irmãos, é sério. Quem é amadurecido diz, é emoção. Mas
Quem está ali num desejo de escutar aquilo que a pessoa falou, às vezes é uma mentira, ele vai ter uma decadência muito grande. Quem compreendeu o que Deus disse aqui nesta manhã? Pastor, o senhor exagerou. Rapaz, pastor é para defender as ovelhas. A gente cansa, né? Desce vale, sobe monte. A gente não tem um coração ruim. Outro dia uma irmã disse que eu sou o pastor da capa de ferro com coração de manteiga. Por fora, duro, coração de manteiga. É mais ou menos isso. Mas como disse Salomão, apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à minha vinha. Nós vamos fazer uma oração agora e já vamos ministrar. Irmãos, é só pedir discernimento. A gente hoje até preocupa em deixar. Eu já vi os irmãos, vai mais cuidado, vai pregar mais cuidado, porque chega lá, cuidado com a profecia. Deus te quer aqui. Tem que tomar cuidado com esses negócios. Deus te quer aqui, Deus te quer aqui. Rapaz, Deus te quer, Ele te leva. Não tem secas que segura ovelha. O que segura ovelha é pasto. Morava no sítio, rapaz. Quando a vaquinha lá queria passar a seca para comer um capim diferente, ela passava no meio de 6, 5 fios de arame e ia embora. Ninguém segurava não. Mas a gente tem medo. Outro dia a minha nora foi, uns 2 anos atrás, a minha nora foi cantar num lugar aí, chegou lá, o profeta já veio. Mal sabendo que é nora do pastor. Eis que digo que lá onde você está, você não vai crescer. Ele não viu o tamanho da menina? Irmão, quem impede o homem de crescer é o homem mesmo. Eu ouvi uma mensagem um dia da cunhada do pastor Antônio, irmã, não sei se lembra, algumas pessoas se lembram na festa. Ela disse que a árvore nasce lá na serra. Algumas têm facilidade de ter raiz direto na terra. Outras pegam um pouquinho de terra e enfrentam uma pedra enorme. Mas nem por isso ela vai deixar de crescer. Ela vai estender as suas raízes, vai abraçar aquela pedra, vai continuar crescendo para baixo, para um dia crescer para cima. Ai, demandou de calabachéria. Esse é o medo que nós temos do charlatão que existe por aí. E são astutos, né? É só essa preocupação. Pastor, tem preocupação de um membro passar para outra igreja? Irmão, se um membro passar para outra igreja, nós não estamos brigando contra a igreja nenhuma. Se vai ser salvo, glória a Deus. O duro é que quando vai para outro lugar e aí se frustra, porque não foi Deus que falou, foi uma mentirinha autenticada no nome de Jesus, aí a pessoa não consegue se levantar. Esta é a minha única preocupação. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, Jesus, como disse Moisés, se o Senhor não for nos meus lábios, se o Senhor não for na minha boca, se o Senhor não for com os meus olhos, se o Senhor não for com os meus pés, se o Senhor não for com as minhas mãos, não me faça sair daqui. Não me faça tirar o pé do chão. Não me dê oportunidade. Não abra convites, meu Deus. Jesus, se não for o Senhor, me faça ficar mudo como Zacarias. Se não for o Senhor, meu Deus, não me deixe mudar o pé do lugar. Porque o que me adianta granjear pessoas, o que adianta manipular vidas e não ter a salvação. Ai, ai, decai, demandou, demanagai. Deus vai arrancar escama dos olhos de pessoas. Alamandevais, tem pessoas sendo enganadas. Só que Deus sempre, aleluia, operou na verdade e nunca operou no engano.
E o engano, uma hora ou outra, é descoberto. O engano, uma hora se manifesta, mas a verdade sempre está presente. A verdade não cai. A verdade, ainda que sofre injúria, a verdade, ainda que sofre perseguições, a verdade, ainda que sofre rejeição, mas a verdade permanece. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a verdade, a minha palavra não hão de passar. Recebem nesta noite, nesta manhã, igreja, a presença de Deus e o discernimento. Peça discernimento, peça discernimento, peça discernimento. Anou de calabachéria, peçam discernimento. Jesus nos cura, Jesus nos fortalece, Jesus nos abençoa. Não nos deixe ser enganado, nem pelo homem, nem pelo diabo. Não nos deixe ser enganado pelo espírito de engano. Arranca agora todo o mal, eu digo, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.